Presta atenção nisso, porque o que apareceu agora pode se tornar uma das revelações mais explosivas envolvendo o STF nos últimos tempos. Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do banqueiro Daniel Vorcaro mostram uma conversa direta com o ministro do Supremo Alexandre de Moraes poucas horas antes da prisão do empresário. E o conteúdo levanta uma pergunta que está ecoando em Brasília neste momento. Por que um banqueiro que seria preso naquela mesma noite estava trocando mensagens com um ministro da mais alta corte do país logo pela manhã? Segundo informações divulgadas pela jornalista Malu Gaspar, Vorcaro escreveu para Moraes às 7h19 da manhã, dizendo o seguinte: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Sim, foi exatamente isso que apareceu no celular apreendido. E tem um detalhe ainda mais curioso. A resposta do ministro teria sido enviada usando mensagens de visualização única, aquelas que desaparecem depois de abertas. Ou seja, a pergunta está registrada, mas a resposta simplesmente sumiu. Essas mensagens foram extraídas pela Polícia Federal após a prisão de Vorcaro no aeroporto de Guarulhos, quando ele tentava embarcar em um jato particular rumo a Dubai. E agora esse material começa a vir à tona. Assiste comigo esse trecho, porque ele mostra exatamente o que está sendo revelado sobre essas conversas. Acabou de subir na coluna dela uma das últimas mensagens que Daniel Vorcaro enviou no dia em que ele foi preso, logo de manhã, e ele enviou, aí não é para a namorada dele, é para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, às 7h19 do dia 17 de novembro, quando ele escreveu para o ministro no WhatsApp o seguinte: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Então essa é a informação que ele manda para o celular do ministro Alexandre de Moraes, de acordo com as informações que a Malu Gaspar teve. "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Tá lá. Malu diz que Alexandre de Moraes respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse, isso porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga, aquelas que se apagam quando o destinatário as lê. A troca de mensagens entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram encontradas pela Polícia Federal no celular do Vorcaro, a gente já falou isso, que foi preso naquele dia, às 22 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando ele tentava embarcar em um jato particular para Dubai, com escala em Malta. Então, Otávio, horas antes da prisão, então, às 7h da manhã, às 7h19. Me manda, pede pra alguém me mandar aqui para eu ler com calma. Ah, tá aqui, achei, vai, vamos lá, desculpa, Júlia. Eu tô recebendo isso aqui agora também, vamos lá. A gente está dando o que acabou de subir no blog da Malu Gaspar, essas mensagens, a gente estava até agora analisando as mensagens do telefone celular de Vorcaro pro da namorada dele, Marta Greiff, e agora a Malu subiu mais uma mensagem que está em posse que foi descoberta pela Polícia Federal, extraída, é a palavra correta que eles usam, os policiais federais, que foi extraída pela Polícia Federal do celular de Vorcaro, e dessa vez a conversa é com o ministro Alexandre. Então ele manda para o celular do ministro, eu vou ler de novo, tá? "Fiz uma correria aqui para tentar salvar." Contexto, peraí, posso dar um contexto? Pode, por favor. "Fiz uma correria aqui para tentar salvar." Bom, então o que estava acontecendo naquele dia, 17 de setembro, pela manhã, né, Júlia? Novembro. 7h19, 7 da manhã. Então, Isso. qual o cenário de correria que existia? O Vorcaro estava tentando armar uma viagem para os Emirados Árabes, Dubai, para dizer que iria se encontrar com um fundo de investimento para vender o Master. Então, esse é ali um contexto de correria. Aí, vamos lá. Concorda comigo? Correria para tentar salvar. Não sei, Otávio, porque ele estava com acesso, as investigações mostraram que ele estava com acesso, por ter usado um programa de hackeamento, ele estava com acesso às decisões da Justiça Federal. Ele conseguiu ter acesso até a ações, determinações da Justiça Federal, medidas cautelares que poderiam ser impostas a ele. Eu não sei se ele está... Não dá para saber se aqui ele está se referindo a uma correria, se ele já tinha informação sobre o que poderia acontecer com ele, prisão ou não dá para saber. Mas continua que ele vai perguntar, conseguiu bloquear, vai. Ele fala: "Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?" Então, assim, o contexto... Ele pergunta para o ministro se o ministro tinha alguma novidade, se conseguiu ter notícia de algo ou se conseguiu bloquear algo. Pois é. Então, assim, o contexto, aí não sei, como a Júlia salientou, O que significa, significa, mas havia o contexto de uma correria para tentar salvar. Naquele dia, existia uma correria para tentar salvar o banco da liquidação. O Vorcaro estava inclusive correndo do Brasil. À noite ele ia embarcar no jato, dizendo que ia vender o banco para um fundo de investimento estrangeiro, um fundo árabe. Então isso bate com uma correria para tentar salvar. Ele quer saber de alguma novidade. E aí, Júlia, não é muito compatível com alguém que está sabendo de tudo porque hackeou dados. Ele está perguntando, supostamente, ao ministro se ele tem alguma novidade. Né? Então, assim, ele pode ter hackeado, como diz, mas naquele momento ele estava pedindo informações. E aí conseguiu ter notícia, que são novidades, ou bloquear. Bloquear é impedir alguma coisa de acontecer. De fato, a correria não deu certo, ele não se salvou, foi preso e não teve... ninguém bloqueou nada. Esses são os fatos. Mas mostra uma interlocução ali muito próxima no dia da prisão com o ministro do STF, que é algo indevido.
O contexto realmente a gente não tem, provavelmente. Os dados são extraídos, gente, até para dar informação para o nosso assinante, né, Otávio? Os dados são extraídos e analisados pelos agentes da polícia. E quando a gente chega nos relatórios que são enviados para a Justiça, tem todo o contexto, né, Otávio? Vem o contexto do que está se querendo dizer naquele momento. O que a gente teve acesso aqui é a comunicação crua e a gente não tem a resposta do ministro porque são aquelas mensagens de visualização única, se apagaram. O que dá para a gente falar com cautela aqui, e acho que o Otávio estava seguindo essa linha, é que mostra uma proximidade. Isso é que está colocado, uma troca de alguém que quer ser preso à noite, conversando com o ministro do Supremo na manhã daquele dia da prisão. Pode ter sido outra questão, pode ter sido outro contexto, pode. Não dá com base no que a gente tem aqui, ainda para cravar o contexto, tem que esperar se isso vai fazer parte, vai entrar em investigação no STF. Me parece que não, Otávio, porque os ministros do STF não são investigados, muito bem, porque se o fossem, precisa da autorização do plenário do Supremo. Isso mas não está aí, posto. Se o Alexandre de Moraes tivesse bloqueado alguma coisa, aí sim seria um caso de investigação institucional. Eu acredito A gente não tem a resposta, a gente não sabe o que é conseguir bloquear. Bom, a gente não tem a resposta, se conseguir, não conseguir. Tem só a pergunta, né? Alguma novidade? Conseguiu bloquear? A gente não sabe sobre o que é, nem a resposta. Sim, consegui. Sim, falei, não sabemos. Sim. A gente, à noite ele é preso, ponderação né? é importante, é porque eu estou levando em consideração que seria bloquear a prisão dele. Nesse contexto, assim, mas entendi. você tem razão. A gente não sabe. Tem razão, assim. A prisão, a gente pode dizer que o Alexandre de Moraes não bloqueou a prisão. Mesmo porque foi uma decisão de um juiz de Brasília, não foi uma decisão do STF. Exato. Que depois é derrubada pelo Tribunal Regional Federal. Isso foi dizendo antes que ele de estava subir com o o caso. jatinho, motor ligado, mas não tem disso de que ele ia fugir. Tava ótimo ali. Isso foi antes do ministro Toffoli atrair, volta tudo para o mesmo contexto que a gente dava mais cedo. O ministro Toffoli atrai a investigação para o STF, depois de a defesa falar que tinha um deputado federal, o Bacelar, envolvido. E aí vai para o STF e agora lá deve ficar, justamente porque as mensagens que a gente está vendo estão mostrando citações a pessoas com foro privilegiado. Mais informação no celular do Vorcaro. Essa perícia, né, revelou um encontro do banqueiro com o presidente Lula no dia 4 de dezembro de 2024. E na conversa com a namorada, ele disse que a reunião foi ótima e que teve a presença de ministros. Roda aqui, por gentileza. Ó. Então ele diz, acabou agora? Acabou agora, amor, tudo bem? Sim, trabalhando, como foi? Entendeu? Ela que provoca, não é ele, eu não sei, bom, mas tudo bem. Aí ele diz assim, foi ótimo. Ela, yes, tô louca pra saber de tudo. Aí ele diz, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central que vai entrar, 3 ministros. Qual é a data aqui? 12 de dezembro de 24. 4 de dezembro, 4 de dezembro. Porque 4 de dezembro. O Galípolo assume em janeiro de 25. Ele era diretor de política monetária. Não, isso é 4 de dezembro, né? Então, 4 de dezembro de 24. Que é a tal reunião mesmo. Já foi dita. Sim, o Rui Costa, Haddad, mas espera aí, o que o governo diz, Haddad, né? O que o governo diz, ou pelo menos a versão do governo, é de que foi quase uma conversa en passant. A versão do Vorcaro para a namorada é que foi muito forte. Por quê? Foi muito forte. Por quê? E estava no meio dessa conversa, também ele querendo vender o Master. Já estava? Essa conversa não cobriu isso melhor, vai saber explicar para Isso é final de 2024, né? Quando, ainda na gestão anterior, quando Galípolo era diretor, né? Mas era o nome de Lula dentro do Banco Central. Sem dúvida, o que Vorcaro queria mostrar com essa reunião era a pressão sobre o Banco Central. O Galípolo assume, dali a alguns dias assumiria a presidência do Banco Central. Era uma forma de dizer, eu consigo estar com Lula. Se eu não me engano, ele é levado por Guido Mantega, né, que tem proximidade com Lula, foi ministro da Fazenda de Lula. E o que Lula disse eu recebi como recebo muitos outros. Mas a versão de Vorcaro é que foi excelente. Quer dizer, é assim que ele fazia, é uma certa pressão. Lula o recebe com o futuro presidente do Banco Central ao lado. Era uma tentativa já de Vorcaro conseguir aval do futuro presidente do Banco Central, ou do próprio Banco Central, para continuar com seus negócios. E Ana, estou lembrando aqui que essa reunião foi fora da agenda e foi revelada pela imprensa. Não é que o Palácio divulgou isso à época, recebi Vorcaro aqui. Então, só para dizer, né? Ele deu uma entrevista para o UOL, o presidente, dizendo que depois que foi divulgado pela imprensa, ele relatou que o Guido Mantega intermediou a reunião com o Vorcaro e que na conversa o banqueiro teria falado que estava sofrendo uma perseguição. Disse o Lula. O que eu disse para ele, não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa. Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do seu banco. O que entrará será a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. E é isso que está sendo feito. Foi o que o presidente Lula disse na entrevista depois que a imprensa revelou esse encontro de dezembro de 24 com o Vorcaro, que estava fora da agenda, ninguém sabia que o Mantega tinha levado o Vorcaro lá para encontrar com o Lula. O que estão nessas mensagens do Vorcaro com a namorada sobre o encontro com o Lula? Que foi ótimo, foi muito forte e ele confirmando então a reunião. Otávio. Mais uma vez, né, um encontro em que a gente soube pela imprensa, não estava na agenda oficial, quer dizer, mais um evento sem transparência. Eu acho que o grande problema desse caso é a falta de transparência. Por que o encontro é legítimo um banqueiro ir levar seus pleitos para o governo? Né? E por que isso não está na agenda? Por que isso não é transparente?
Então, são esses erros, vamos chamar assim, que vão jogando uma fumaça ali de incompreensão, que aí você acha que tudo é molecagem, para usar o termo. Né? Por que não botou na agenda? Por que não fez transparente? Por que o Toffoli não disse que era sócio do Tayaya lá? E etc. Então, assim, a falta de transparência acaba dando uma pincelada de suspeita em eventos que muitas vezes não tem suspeita. Ou seja, bem feito para quem não dá transparência a seus atos. Homens públicos são obrigados a dar transparência a seus atos. Desde que, assim, sempre é importante colocar aqui, amizade, relacionamento pessoal, todo mundo tem. Isso não tem nada a ver com o que homens públicos que prestam contas à sociedade porque estão ocupando cargos públicos, eles fizeram com as instituições para agradar, ou para favorecer, beneficiar banqueiros, empresários ou qualquer pessoa. Usar o cargo para servir a outra pessoa que não o país, o Estado, aí sim você tem um problema. Fora isso, então faz o que quiser. Só para deixar claro, porque assim vai dizer, mas era amigo, tal. Era, como ele disse, só amigo. Se fosse só amizade, tá ótimo, ninguém tem nada com isso. Mas se usou o cargo... amizade, uma vez você sai, você paga, outra, pô, eu paguei daquela vez, deixa agora eu pagar. É tudo meio rachado. Nesse tipo de amizade, tem isso. Por exemplo, o Vorcar ofereceu lá o helicóptero pro Ciro Nogueira e pro Rueda, segundo as mensagens, para saírem de Interlagos, na Fórmula 1. Será que depois o Ciro Nogueira... Oi, o Vorcar, como é que você tá? Vamos mandar um helicóptero aí com tua família para você ver o jogo tal. Tem? Esse é de mão dupla? O diretor de fiscalização do Banco Central, Vorcaro, tu vai com a tua família para Disney, vou arrumar uma guia para você. Amizade é isso, você retribui assim. Agora, eles retribuíam para o Vorcaro ou retribuíam em forma de emenda? Um senador retribui em forma de emenda. Aí deixa de ser amizade e passa para ser uma atitude muito suspeita. Por exemplo, o Rueda que saiu... Ai, eu tô com uma dor aqui no músculo da costela. Aí, o Rueda, ele... Você correu hoje? O que aconteceu? Cara, eu acho que eu só falo de casa, eu dormi vendo TV. Aí é o seguinte, esse cara me deixou atento às notícias. Aí sabe aquele negócio que dá aquele... O que você fez? Você dormiu no sofá? Dormiu, na TV. Você viu, né? Aí achei que fosse passar batido, Vivi, estamos eu com não tenho você. esses álibis, estava aqui na casa do senador, estava aqui, quem não tem esses álibis dorme no sofá. Aí, por exemplo, o Rueda, ele foi de helicóptero. O Rueda é apontado como alguém que indicou o presidente do Rio Previdência, que fez o maior investimento nos CDBs do Master. Então isso foi uma retribuição? São perguntas, não são ilações, são perguntas, e a investigação tem o dever de esclarecer. Ou seja, se essa amizade da vida, como diz o Vorcaro, se traduziu em benefícios espúrios. É isso. Pois é, depois de ouvir tudo isso, fica claro por que esse caso está gerando tanta repercussão. A simples existência de mensagens entre um banqueiro investigado e um ministro do Supremo no mesmo dia da prisão já levanta uma série de questionamentos. Principalmente quando a conversa inclui perguntas como conseguiu bloquear alguma coisa. É claro que o contexto completo ainda precisa ser esclarecido pelas investigações, mas uma coisa é certa. O conteúdo encontrado no celular de Vorcaro ainda pode revelar muito mais coisas nos próximos capítulos desse caso. E quando esse tipo de material começa a aparecer, a pressão em Brasília aumenta rapidamente. Agora eu quero saber a sua opinião. O que mais te chamou a atenção nessas mensagens que foram encontradas no celular do banqueiro? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler o que você pensa sobre isso. E claro, se você quer continuar acompanhando tudo o que acontece nos bastidores da política brasileira, já deixa o like nesse vídeo porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Se inscreve aqui no Estado Crítico e ativa o sininho, porque quando surgir a próxima bomba da política brasileira você vai ficar sabendo primeiro aqui. Nos vemos no próximo vídeo e que Deus nos proteja.